Aos 17 anos, eu era um ninguém. Bem, não exatamente um ninguém, mas com certeza não me destacava. Não fazia sucesso na escola. Não era popular, não era nerd e certamente não era o atleta. Eu estava lá, existindo em segundo plano, invisível para a maioria das pessoas. Eu tinha meus amigos, mas mesmo assim, eu era reservado. Minha vida era simples. Depois da escola, eu ia para casa, fazia minha lição de casa e jogava videogame. Mas, no fundo, eu sempre tinha consciência de algo que não entendia direito. Uma parte de mim que não se encaixava perfeitamente no mundo que eu conhecia. Não era algo sobre o qual eu falasse. Droga, eu nem sabia como nomear, mas eu sabia que havia mais em mim do que aquilo que eu estava mostrando. Foi tudo ideia do Tom, meu melhor amigo de sempre. O Tom tinha um jeito de me convencer a fazer coisas idiotas só para me fazer rir. Naquele dia, ele me desafiou a fazer algo que mudaria tudo. Por que você não vai à festa de Halloween vestida de menina? Disse Tom, quase com um sorriso irônico. No começo, eu ri. O quê? Uma brincadeira. Não, não, disse ele, balançando o dedo. Vá com tudo. Vista-se como uma menina. Vai ser hilário. Ninguém vai esperar. Por um segundo, pensei em descartar a ideia como se fosse idiota. Mas algo naquele desafio me marcou. Tom tinha um talento especial para fazer ideias ridículas parecerem as melhores. E talvez, só talvez, houvesse algo de emocionante em fingir ser outra pessoa. Para variar. Tudo bem, eu farei isso, eu disse, sentindo uma emoção pulsar através de mim. Era para ser nada, só uma coisa única. Só um desafio, uma forma de me divertir. Mas quando me vi diante do espelho, de vestido curto, peruca e maquiagem, percebi que algo havia mudado. Não era mais só uma brincadeira. No dia seguinte, Tom e eu fomos às compras. O primeiro passo foram as roupas. Eu nunca tinha prestado muita atenção em nada disso. Roupas são roupas, certo? Mas Tom insistiu que eu precisava escolher algo que se destacasse. Você tem que ir longe demais ou vai embora, disse ele, enquanto me entregava vários vestidos. Não demorou muito para que eu me visse com um vestido curto e justo, de um vermelho vibrante. Ele se ajustava ao meu corpo em todos os lugares certos, ou, pelo menos, lugares que eu nem sabia que existiam. Tom me convenceu de que era perfeito para a festa de Halloween. Eu ainda estava insegura sobre a coisa toda, mas a empolgação dele era contagiante. A próxima parada foi na loja de perucas. Você vai precisar de algo que combine com o seu novo visual, insistiu Tom. Escolhi uma peruca longa e preta, com cachos suaves que molduravam o meu rosto. Não demorou muito para colocá-la, e quando vi meu reflexo na vitrine, senti uma estranha mistura de medo e euforia. Era como se eu estivesse olhando para um estranho, mas não. Eu não era mais Eva, eu era outra pessoa. Depois disso, Tom me arrastou até uma loja de maquiagem. No começo, fiquei hesitante. Eu nunca usava maquiagem, nem sabia como. Mas, com um pouco de orientação, deixei que ele aplicasse base, delineador, rímel, tudo. Quando terminou, me entregou um espelho e minha respiração ficou presa na garganta. Eu não me reconheci. A pessoa no espelho não era apenas uma fantasia, era alguém real. Naquela noite, fiquei em frente ao espelho uma última vez antes de ir para a festa. A transformação estava completa. Eu não estava apenas de vestido e maquiagem, eu me sentia como garota do espelho. E, de repente, meu coração disparou. Não era só uma brincadeira boba. Era real e eu não sabia bem o que fazer com aquilo. Quando chegamos à festa, senti o peso dos olhares de todos sobre mim. Era uma sensação avassaladora, como se eu estivesse sendo examinado por todos na sala. As pessoas pararam de falar para me encarar. Meu nervosismo quase me dominou. E se soubessem que eu estava só fingindo? E se vissem através do disfarce e me expulsassem da sala rindo? Mas, no segundo em que entrei, percebi uma coisa. Eu estava sendo notado. Pela primeira vez na vida, eu era o centro das atenções, e não por causa de alguma besteira que eu tivesse feito, mas por quem eu era. Era uma sensação estranha, mas que eu não conseguia ignorar. As pessoas me elogiavam a torto e a direito. Você está maravilhosa. Nossa, eu nem te reconheci. Você é deslumbrante. Havia uma adrenalina inegável. Não consegui conter o sorriso. Era como se o mundo tivesse mudado da noite para o dia e eu fizesse parte de algo novo. À medida que a noite avançava, fui-me sentindo mais confortável. Deixei a ansiedade de lado e comecei a me divertir de verdade. Dancei, ri, conversei com pessoas com quem nunca tinha conversado antes. Pela primeira vez, senti que estava realmente vivendo. A parte mais inesperada
Eu era realmente boa nisso. Eu não estava apenas agindo como uma garota, eu estava incorporando a confiança que vinha com isso. Sempre me considerei desajeitada, insegura. Mas agora havia uma suavidade nos meus movimentos, uma postura que eu não sabia que poderia possuir. A noite terminou comigo do lado de fora da casa, com o Tô ao meu lado. Estávamos recuperando o fogo, rindo do ridículo daquilo tudo. Sabe, disse Tô, você deveria fazer isso com mais frequência. Parei no meio da risada. O que você quer dizer? Quer dizer, você está ótima, disse ele, um pouco mais sério agora. As pessoas estavam te notando. Você está meio incrível assim. Eu não sabia como responder. Parecia que algo havia mudado em mim, algo que eu não conseguia explicar direito. Seria o vestido? A maquiagem? Ou seria algo mais profundo? Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar nisso. Eu estava de volta à minha rotina normal, mas tudo parecia diferente. Quando me olhei no espelho, vi uma pessoa que eu não conhecia. Ela não era uma fantasia, não era uma encenação. Ela era eu. Mas esse era o problema. Ela não era eu de verdade. Era? Eu ainda era o Evan. Ainda era o cara tímido e desajeitado que todos conheciam. Eu estava só fingindo? Ou eu era outra pessoa completamente diferente? Uma semana depois, o dilema que eu vinha evitando finalmente chegou ao ápice. Era outra festa, outra chance de ser garota que eu ainda estava tentando entender. Mas, desta vez, as coisas pareciam diferentes. Desta vez, alguém estava prestando atenção especial em mim. Chaz, o cara mais popular da escola, estava parado na minha frente, me examinando da cabeça aos pés. Eu nunca tinha estado no radar dele antes. Nossa, eu nem imaginava que ele soubesse que eu existia. Mas lá estava ele, conversando comigo, elogiando minha roupa. Você está incrível, ele disse, em voz baixa, quase com admiração. Senti uma vibração estranha no peito. Meu pulso acelerou. Era um tipo diferente de tensão e me fez sentir poderosa. Charles se aproximou, roçando meu braço. Você devia me deixar-te levar para sair um dia desses. Você é incrível. Pela primeira vez, não me acanhei. Não ri da situação. Apenas o encarei, sem saber o que dizer, sem saber quem eu era. Aquela garota, aquela pessoa, havia capturado sua atenção. Ela era tudo o que eu não era, ou talvez tudo o que eu sempre quis ser. Mas eu não podia ignorar o fato de que não era mais apenas um papel. Não era apenas um jogo. Eu estava pronto para entrar de cabeça neste mundo, ou recuaria, com medo do que isso significaria. Depois da festa, fui para casa, tirando o vestido, a peruca, a maquiagem. Mas não consegui escapar do que tinha acontecido. Fiquei em frente ao espelho, me encarando e, pela primeira vez, não odiei o que vi. Não vi apenas um cara que não se encaixava. Vi alguém que poderia ser quem quisesse. Os dias seguintes foram confusos. Eu não conseguia parar de pensar em Chaz. Na atenção. Em como era bom ser notado, não por quem eu era antes, mas por quem eu havia me tornado. Encontrei-te uma tarde na escola, e eu percebi imediatamente. Você é diferente, ele disse, com um sorriso maroto no rosto. Não sei o que fazer, admiti. Sinto-me como se fosse duas pessoas. Como se estivesse dividida entre ser eu e ser ela. E isso está-me assustando para caramba. Você não precisa escolher, Eva. Você pode ser os dois. Só não se perca no processo. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Talvez não estivesse certo. Eu não precisava escolher uma versão de mim mesma. Eu podia ser as duas, desde que fosse fiel a mim mesma. Já se passaram meses desde aquela noite e ainda estou-me recuperando. Ainda me arrumo de vez em quando e ainda sinto aquela onda de excitação quando faço. Mas agora não sinto necessidade de esconder. Não sinto mais que estou fingindo. Ainda sou Eva, mas também sou alguém novo, alguém que ainda está aprendendo o que significa ser ambos. E talvez isso seja aceitável. Porque, no fim das contas, não se trata de descobrir quem você realmente é, não apenas as roupas que você veste ou da máscara que você coloca, mas abraçar todas as partes de você que o tornam completo. Acho que finalmente estou começando a chegar lá.